Hoje é quarta-feira, nós estamos aqui, falando sobre recomeçar. Sim ou não? Senta aí que você está cansado. Já vi pelo rosto das pessoas, tem gente cansada hoje aqui. Então, veja bem, nós vamos começar uma série nova, Aí, 5 ou 6 pregações, vamos ver o que acontece, E o tema é a unção que transforma. Diga, unção que transforma. Essa unção é importante. E até eu coloquei como subtema, da pregação agora, a unção para recomeçar. Diga, a unção vai me dar força para recomeçar. Nós muitas vezes não temos entendido esse movimento do Espírito Santo, essa manifestação do Espírito Santo, que está, vamos dizer assim, aberta para todos nós. A gente já está há alguns anos pregando, uns vários anos, e nesses muitos anos de experiência, a gente tem aprendido uma coisa muito séria. Há um contrassenso ou uma discussão. Alguns começam a falar, mas quem deve ungir, se deve se receber unção com azeite ou não, Tem influências de várias vertentes, como dizem aí, ou de forma de pensar diferente, mas a gente já viu que o óleo da unção, ele não tem uma classificação, vamos dizer assim, física, ele não tem uma classificação química, mas a função dele, quando nós ungimos as pessoas, é espiritual, é uma chamada manifestação do poder do Espírito Santo, através de um ato profético, de um ato de fé, de coragem, de crer nisso. Então por isso, nós acreditamos nessa unção, no tocar com o azeite, no consagrar, que o azeite representa sim uma manifestação do Espírito Santo de Deus, Quando você lê lá no Antigo Testamento, você vê eles preparando o azeite, tinha todo um trabalho para se fazer isso, Eles tinham que pegar, colocar a azeitona, na prensa, juntamente lá, colocava o primeiro peso, tirava o primeiro azeite, e esse primeiro azeite é aquele que ia para a casa do Senhor, que ia para esse tipo de uso. Depois eram tirados mais 5 ou 6 azeites, cada um deles apertando mais a prensa, e eles iam saindo com um pouquinho mais do que de pedacinhos da azeitona. Eles consideravam impureza, com impureza, mas esse primeiro azeite, além de tudo, ele era batido para separar ao máximo todo tipo de impureza ou umidade, qualquer coisa que tivesse diferente do verdadeiro azeite, porque eles consideravam que o verdadeiro azeite era aquele que trazia manifestação, representava a manifestação de Deus. Então quando nós olhamos para isso, a gente começa a entender que o azeite tinha uma função de representação. O azeite trazia a unção, o azeite trazia o acender das lâmpadas dentro do Santo do Santíssimo, o azeite trazia o alimento, usado no alimento, o azeite era usado até mesmo na higiene, do azeite, ou seja, quando você pegava aquela parte do azeite, mais entre aspas suja, ela ainda virava sabão e tinha toda uma influência. Então, para eles, a oliva, o azeite ou a azeitona, ela tinha um grande significado, e mais uma coisa, que é uma árvore que lá, se você for em Israel, você vai encontrar, e eles vão dizer para você, olha, essas oliveiras que estão aqui em cima, elas têm mais de 2000 anos. Uau, mas tem oliveira lá que é do tempo de Jesus. Qual é a outra árvore que você sabe que dura tanto tempo? Ela tem uma característica muito especial. Se por acaso uma parte dela caiu, ou alguma coisa aconteceu, você até cortar uma parte dela, ali naquela parte que foi cortada ou que foi danificada, ela nasce um novo galho, e daquele galho que nasce, ela começa a produzir regularmente, como se fosse nova. Então muitas vezes declarado sobre a oliveira, por essa condição de não se acabar, a menos que você tire ela da terra, ela dificilmente acaba por si só. Eu, pelo menos, ouvindo lá, não vi nenhuma que acabou por si só. Todas acabaram quando o pessoal retirou, quando alguém cortou, quando alguém cortou um pedacinho, quando cortou ela inteira, desde a raiz. Por quê? Porque ela tem uma manifestação especial de Deus e serviu de exemplo para nós.
que o cristão, o crente, aquele que anda debaixo da vontade de Deus, ele também não acaba. Ele está sempre cheio desse azeite, dessa seiva, dessa posição, dessa força, desse poder que só Deus pode dar para a gente. É uma simbologia? Mas é uma simbologia que traz realização para aqueles que creem. Então, quando nós falávamos até mesmo do azeite usado pelos sacerdotes aí no caso, era declarado por Deus que eles deveriam ser ungidos. Então todo rei, todo sacerdote, todo juiz, todo profeta, eles tinham que ser ungidos, eles tinham que receber essa unção. Os juízes, no caso antes dos reis, tinha os juízes e eles recebiam essa unção. Ou seja, todos que faziam ou realizavam um grande trabalho, ou um trabalho especial para Deus, recebiam a unção, ou seja, era colocado sobre eles a autoridade e uma unção espiritual através da unção. A unção era o demarcador de autoridade da parte de Deus sobre eles, era um hábito. Isso fazia com que eles tivessem a determinação. Apóstolo, mas e quando a pessoa recebia a unção, mas depois não correspondia à unção? Amado, não era por causa dessas pessoas que a unção deixava de ter valor. Por exemplo, Saul, ele foi ungido para se tornar o primeiro rei de Israel, ele se tornou, mas depois ele caiu na desobediência, e aí o que acontece? Deus levanta outro, levanta Samuel, foi atrás de Davi e ungiu quem? Davi, para que fosse agora um novo rei no lugar de Saul. Ou seja, a unção delibera, a unção manifesta uma sabedoria, uma autoridade vinda de Deus. Mas se a pessoa não valorizar isso, não quer dizer que Deus fala assim: eu não posso mais fazer nada, eu vou ter que dar para ele a bênção porque ele recebeu essa unção. Não, você escolhe se quer ser fiel a Deus ou não quer ser fiel a Deus. Se você for fiel a Deus, recebendo a unção, você vai multiplicar essa unção que foi derramada sobre você. Quando você olha para isso, você entende, peraí, a opção é minha. Ele manifesta a unção e eu assumo a unção se eu quero, se eu desejo. E isso é muito importante. Mas apóstolo, tem certeza? Sim, no Novo Testamento fala sobre Tiago. Aí no livro de Tiago, no capítulo 5, no versículo 14, ele fala da confirmação do comportamento, da importância do comportamento de ungir. Porque talvez alguém viesse a dizer: tá bom, mas isso daí era no Antigo Testamento, no Novo Testamento não. Olha aí, versículo 14 do capítulo 5 fala assim: está alguém entre vós doente? Chama o presbítero da igreja, orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-á perdoado. Ele está dizendo, no Novo Testamento, já Tiago falando, ou seja, depois de Jesus ter subido, ele está falando aqui e declarando: se tem alguém aí doente, então chame os presbíteros e ele vai ungir com o azeite consagrado ao Senhor. E aí ele vai ungir, mas em nome do Senhor, o nome de Jesus. E aí ele, depois de ungir, ele fala que a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Ou seja, nós começamos a entender que Deus nos dá ferramentas para fazer coisas tremendas. Fala para o irmão do lado: você está entendendo a importância do azeite? Esse azeite não é simplesmente o azeite, você chegar na sua casa, pegar o azeite da latinha e já passar na testa de alguém. Esse azeite a gente consagra, a gente ora. Eu estava ainda agora há pouco na minha sala olhando um azeite que estava marcado lá, o começo da oração, e até onde nós tínhamos orado e ungido com aquele azeite. Mas ainda ele está lá, e já faz 2 anos, e a gente vai orando, tem outro azeite. Quando nós entramos aqui nessa igreja, foi preparado um azeite, que aí é o azeite da consagração do templo, que é feito com outras coisas,
que leva também algum tempo preparando e está lá até hoje. E de vez em quando eu pego aquele azeite, coloco lá e clamo a Deus para que a manifestação do poder dele se mantenha sobre ele. Porque quando nós precisarmos, nós vamos usá-lo e ele estará realmente debaixo da manifestação da oração. Então nós não pegamos simplesmente o azeite qualquer, abrimos uma latinha qualquer e fazemos. Nós clamamos a Deus para que haja um poder, uma manifestação quando nós orarmos através daquele azeite. Então veja, ele fala: chame os presbíteros. Quem eram os presbíteros? Quem são os presbíteros? São aqueles que defendem a palavra de Deus. Ou seja, hoje pouco se vê na igreja a palavra presbítero, porque muito mais se usa pastor ou evangelista. Mas os presbíteros, eles tinham uma função de prestar atenção se o que estava sendo pregado estava dentro ou fora da palavra de Deus. Eles ficavam como se fosse uma polícia especial da palavra. E quando eles tinham alguma coisa errada, mesmo nas igrejas, não há tanto tempo atrás assim, coisa de 20 anos, coisas assim, eles tinham liberdade depois de ir lá falar com o pastor e falar: essa palavra aí não condiz com a realidade. Se alguém estivesse pregando heresia, ele ia lá e falava. Eu acho que acabou essa parte do presbítero, porque hoje tem internet, né? Na internet é cada besteira, né, irmão? Cada besteira, meu irmão. Tem gente falando em nome de Deus ali que, meu Deus do céu, né? Mas a internet é pública, é livre. Ainda hoje o Subirá estava colocando alguma coisa, eu até coloquei no Face, repliquei no Face, ele explicando isso. O cuidado que a gente tem que ter quando a gente defende uma tese, quando a gente fala algo que a gente não conhece, quando a gente inventa algo, porque nós estamos levando pessoas a perder a salvação. Não adianta eu inventar, eu tenho que ler a Bíblia como ela é, e se eu não conheço, é melhor não discutir, procurar quem sabe. Mas só que hoje a internet é um negócio tão livre, né? Que o pessoal fala o que quer, em nome de Deus, em nome disso, eles já quase falam assim: não existe mais pecado. Pecado? Não, isso foi abolido. Pecado foi abolido, você não sabia disso? Pecado já não faz mais parte. Pode mentir, beber, trocar de mulher, pode trocar de marido, pode tudo. Não, roubou por quê? Porque você estava com necessidade? Então pode. Não existe isso, irmão. O que era pecado continua sendo pecado. O que era desobediência a Deus, vamos falar assim, continua sendo desobediência a Deus. Não mudou. Não é porque tem a internet que mudou, não mudou. O que era unção continua sendo unção. O que era autoridade continua sendo autoridade. O que era princípio continua sendo princípio. Outro dia alguém colocou um negócio na internet lá, né? Instagram, né? Eu sou contra pessoas que usam os princípios de Deus para atacar outras pessoas. Irmão, o princípio de Deus não é para atacar. A lei é lei. Se você for lá na polícia e falar assim: quem rouba é bandido? É. Mas é bandido porque eu falei, porque você falou, porque ele falou, ou porque é lei? Porque é lei, independente. Então não existe como alguém usar os princípios contra alguém de forma pessoal. É sim, não. Tudo que é fora disso é procedência maligna. Então nós temos que tomar cuidado, porque hoje se escreve cada besteira na internet que o pessoal não presta atenção. O pessoal não presta atenção. Se está certo, se está errado, só isso, filho. Se a Bíblia diz que é porque é. Se ela diz que não é porque não é. Mas apóstolo, essa palavra me fere. Bom, tem duas opções: estar dentro da igreja ou estar fora da igreja. Não é assim? Porque se eu estou dentro da igreja, eu tenho que seguir os critérios da palavra. Se eu estou no mundo, eu não preciso. Nós precisamos entender: somos cidadãos do céu. Diga: eu sou cidadão do céu. Quando você é cidadão, vamos falar de um país qualquer aí, um país até às vezes duro, sei lá, da Síria ou qualquer outro lugar, lá tem leis que regem aquele país. Por mais que eu diga que não, eu tenho que viver de acordo com a lei daquele país. Senão eu não sou daquele país, eu posso ir preso, posso ser mandado embora, etc. Eu sou cidadão do céu. As leis que me regem não é a do mundo, é a de Deus.
Isso precisa entrar em nós. É por isso que há força, há poder na unção. Porque o que rege a gente não é a lei do mundo. O que rege a gente é a palavra de Deus. Então, como ela que rege a minha vida, eu estou debaixo da orientação dele, então eu posso utilizar o que Deus colocou que eu posso utilizar. Eu uso as ferramentas que ele me deu. Eu uso a palavra que ele me deu. Eu uso o que está escrito na Bíblia. Por isso que quando ele fala aqui, não, chame os presbíteros, orem com ele, sobre ele, ungindo com azeite, em nome do Senhor. Bom, se ele deixou aqui registrado, então eu posso fazer. Então eu tenho autoridade para fazer. Então você tem autoridade, mas você precisa, antes de mais nada, defender a palavra de Deus. Você precisa se comportar como presbítero, aquele que defende a palavra de Deus. Não dá para eu querer os benefícios, mas abandonar as leis, as orientações, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus manifesta. Eu não estou falando lei como buscando as leis lá no Velho Testamento, estou falando orientações de Deus, os princípios de Deus, aquilo que Ele coloca como base para a orientação, né? Você percebe que isso muda a vida da gente, muda o entendimento da gente. E tem um salmo aqui que todo mundo conhece, mas pouca gente presta atenção. Salmo 23, já ouviu falar? Alguém já ouviu falar do Salmo 23? Até mesmo, às vezes você vai no espiritismo e o pessoal sabe recitar esse salmo. Então eu vou ler para você. Salmo 23, 1. O Senhor é meu pastor e deitar-me fazem verdes passos, guia-me mansamente às águas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Faz o quê? Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente a bondade, a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e por longos dias eu vou habitar na casa do Senhor por longos dias. Quando o salmista colocou aqui, é tão pequeno esse salmo, né? São 6 versículos aqui falando, e ele fala tanta coisa, que a gente começa a ver assim a importância. Ele ensina quais as características de um homem de Deus que devem ser comuns através dos comportamentos cotidianos. Você tem que ter esse comportamento em você, você tem que viver esse comportamento, porque você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Você está debaixo de uma promessa. Como eu disse, você protege a palavra porque você vive a palavra. E quando você protege a palavra, vivendo a palavra, automaticamente os benefícios da palavra de Deus recaem sobre a sua vida, abençoam você, fortalecem você, renovam você. É por isso que quando a pessoa vive a palavra, até mesmo quando ele cai, ele se beneficia. É ou não é? Cair é do homem. O que ele está dizendo? Senhor, depende de ti. Então quando ele vive a palavra, até as coisas que não são boas, elas são readequadas para que ele possa corresponder ao amor e à misericórdia de Deus. Deus ama cada um de nós, cada um de vocês. Olha para a pessoa do lado e fala para ele: Deus te ama demais. O seu pecado não retira o amor de Deus da sua vida. Tem gente que fala assim: mas se eu errar, então Deus não me quer mais. Deus te quer do mesmo jeito. Quem não quer é você, porque não é Deus que se afasta de você, é você que se afasta de Deus. Então a diferença é essa, que eu preciso lembrar quem é o Senhor da minha vida e voltar para os braços do meu Senhor. Eu posso e tenho liberdade de fazer essa escolha. Ele pagou o preço da sua salvação, e ele não disse assim: eu paguei uma vez só. Ele falou: filhinhos, não pecais, mas se pecares, tendes um advogado. Quem é? Jesus, o único intercessor entre os homens e Deus. Ou seja, nada pode inverter o que Deus quer fazer por você. Ele quer que você seja salvo, Ele quer que você seja abençoado, Ele quer que você seja curado, Ele quer que você vença qualquer dificuldade ou qualquer situação. Ele quer a sua casa abençoada, Ele quer a sua família abençoada, Ele quer o seu trabalho abençoado, Ele quer você com a sua conta bancária estabelecida, Ele quer você perfeito.
Se você conseguisse entregar na mão de Deus a sua vida, você ia ver que Ele ia fazer dela uma vida perfeita, porque a vontade dele é essa. Mas nós muitas vezes não conseguimos compreender, então a gente tenta dar jeitinho. Sabe o que é dar jeitinho? É fazer do jeito que satisfaça a nossa carne. Quantas vezes a gente brigou quando não precisava brigar? Quantas vezes a gente falou que não devia ter falado? Quantas vezes nós nos calamos quando deveríamos ter falado? Quantas vezes nós tínhamos alguma coisa, mas não compartilhamos, não doamos para quem precisava, porque ficamos com medo que se eu desse, eu ia ficar sem. E eu vou perdendo a referência do poder e do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Quando Ele fala, ama o teu próximo como a ti mesmo. Aí você está com algum recurso guardado e o seu irmão às vezes está de casa mesmo, está passando uma necessidade. Você sabe que você pode ir lá no mercado, comprar alguma coisa para ele, ajudar ele, mas você fala, e depois se eu ficar sem? Você vai entrando numa dimensão de medo que é humana. Porque quando você leu aí, o Senhor é meu pastor e... quer dizer que a palavra dele é uma só. Ele não mente, ele não se engana, ele não solta palavrinhas de, sabe aquele amigo que dá uma palavra de conforto? Eu vou dar uma palavra boa para ele. Nossa, como você está bonito. Mas você está olhando por dentro de você e está falando assim, nossa, esse cara está tão esculachado. Nós temos esse lado. Deus não tem esse lado, Ele fala a verdade. Ele fala realmente, esse caminho é errado, esse caminho é certo. Pode, não pode, o que é, o que não é. Quando eu falei aí de Saul, ele errou. O que Deus fez? Samuel, vai até lá agora e para Saul lá, vai lá. E aí Saul ficou todo assim, tentando, e ainda, sabe o que Deus falou para Samuel? Até quando você, vamos usar a linguagem de hoje, até quando você vai ficar passando a mão nele, dando mole para ele? Deus falando para Samuel, tipo, corrige isso que está errado. Mas por que Deus estava falando aquilo? Porque Ele sabia que errado não entra no céu. O que entra no céu é certo. Então era muito bom ficar, pode até não destratar o rei, pode até dar uma chance para ele, pode até, porém, na desobediência, ele não tem parte com Deus, ele não vai poder entrar no céu. O pecado faz sombra entre o homem e Deus. Então é muito importante a gente entender isso, para que a gente use os benefícios da palavra de Deus ao nosso favor, seguir aquilo que a palavra diz, fazer aquilo que está escrito. Por isso Deus deu esse salmo, para que Davi tivesse esse entendimento, né? Então, vamos ver aqui, né? Quais são as características que Deus inspira nesse salmo, para que haja um comportamento bom, cotidianamente, na vida daquele que quer entrar na presença de Deus e viver lá. Primeiro, quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Já pensou nisso? Olha o que ele fala, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quem é o seu Deus? Seu Deus é amor, misericórdia. Seu Deus, Ele está junto com você, querendo te levantar, te estabelecer. Mas tem uma coisa engraçada, se o Senhor é meu pastor, e se a gente fizer uma alusão, né, a ovelha e pastor, ele andava com a vara e o cajado. Você reparou que aqui, quando a gente olhava nos filmes, né, aqueles filmes antigos, uma ponta da vara, normalmente ela era meia curvada, ela tinha uma ponta, e a outra era reta. Por um lado, quando a ovelha está desobedecendo, ele bate nela. Quando precisa, ele puxa ela. Mas também com a mesma vara, o cajado junto lá, ele defende ela do lobo. Se vier algum animal que possa querer atacar a ovelha, o que ele faz? Senta a vara lá no lobo, o cajado do lobo, ele não dá mole. Nós precisamos entender que quando a gente chama Ele, o Senhor é meu pastor, então eu estou debaixo de um senhorio, eu estou debaixo de uma orientação. E aí ele fala, e nada me faltará. Ele está querendo dizer o quê? Quando você está debaixo da proteção do seu pastor, nada falta para você. Ele levava as ovelhas a beber água? Levava. Ele levava a ovelha a comer a graminha lá? Levava. Mas depois, lá em Israel, tem um lugar lá chamado Museu da Bíblia, e eles mostram em pequena escala como era a situação. Então eles tinham lá uma área fechada, aonde era de pedra, mais ou menos dessa altura, um pouco mais,
E essas pedras, elas eram largas assim, os muros, e o meio delas era caído para dentro, assim, ó, ele tem que nem um vão, assim, ficava um V, vai, assim. E aí o pastor, durante o dia, ele punha as ovelhas lá para comer, e ele ia lá e pegava palha seca, e enchia em cima dessas pedras, tudo de palha. Esqueci o nome lá, mas só tem uma entrada, aprisco, só tem uma entrada, e essa entrada, ela é estreita. Quando chegava de noite, o pastor ia e deitava no buraco, punha as ovelhas para dentro e deitava justamente naquele buraco, naquela entrada. Por quê? Todo animal, lobo, que viesse querer alcançar a ovelha, ele ia ter que passar pela entrada, aonde ele estava na entrada, ele era a defesa. Mas apóstolo, para que ele colocava toda essa palha em cima do muro? Quando ele ouvia algum tipo de animal que era perigoso, ele punha fogo na palha, o muro todo ficava em fogo, ou seja, animal nenhum tem coragem de pular por cima do fogo. Então todo animal que tivesse vontade de entrar, ia ter que se entender com o pastor. O Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Se o inimigo vier e você estiver dentro do aprisco dele, é ele que vai para frente e diz: vem que aqui tem, chega aqui que aqui tem para você, pode vir. Então quando nós entendemos isso, a gente entende por que ele fala que ele é o nosso pastor, e por isso nada pode faltar, porque é ele que vai te proteger, é ele que vai te guardar. Mas quando você estiver dentro do aprisco, suas vontades, não, eu vou dar uma volta lá fora, eu vou sair fora da orientação, eu vou deixar ele, o meu pastor lá, e vou dar uma banda aí geral. Você está por sua conta e seu risco, ele já não está como seu pastor. Mesmo assim, a Bíblia diz que ficando perdido uma ovelhinha, ele guarda as outras e vai atrás daquela uma para trazer, mas para trazer o quê? Para pôr dentro do aprisco, para guardá-la também. Não é assim, ele vai atrás e fica com raiva, não, ele tenta rastrear onde ela está, pegá-la e guardar ela também no mesmo lugar, tudo novamente, para quê? Para que ela possa viver protegida, guardada e abençoada. Ele declara que acredita e que quer estar debaixo do cuidado do Senhor. A ovelha tem que desejar isso, ela tem que querer estar debaixo da palavra de Deus, ser pastoreada e andar junto. Talvez muitas coisas já aconteceram na sua vida que não foram favoráveis, e agora você quer restaurar a sua vida, você sente o desejo, a necessidade de recomeçar. Se eu quero recomeçar, o negócio é ir para perto de quem? Do pastor. Eu preciso que Deus volte a guardar, a proteger, a cuidar de mim. Então eu sei o caminho. O recomeço exige que eu me restabeleça como o quê? Como ovelha do meu pastor. Deixar Deus cuidar de mim, deixar Deus restaurar a minha vida. Eu preciso entender esse mistério. Então nada melhor para recomeçar do que estar debaixo da tutela do seu soberano pastor, de Deus. Você tem que estar livre para gostar disso, para desejar isso, né? Porque aí com certeza nada vai te faltar. É um hábito. Quando as ovelhas fugiam, uma vez eu vi uma pessoa dando essa explicação, eu fiquei com dó no começo, mas depois entendi. Ele falou assim: quando a ovelha é muito fujona, o pastor costuma quebrar a perna da ovelha, literalmente, tá? Não estou falando, ele quebra a minha perna, aí põe duas madeirinhas, aí enrola lá um negócio para ficar durinho, e aí ele pega a ovelhinha e põe no pescoço, e todo lugar que ele vai, ele leva a ovelha no pescoço. O que acontece? A ovelha é cuidada por ele, vai comer, ele põe para comer, vai beber, ele põe para beber, mas quando ele vai andar, ele põe ela nele. Esse relacionamento começa a ser um relacionamento tão pessoal, que ele acostuma com o cheiro da ovelha, mas a ovelha acostuma com o cheiro dele. Depois de um tempo, quando ele solta a ovelha, quando o ossinho se junta de novo, ele solta a ovelha, ela não sai mais de perto dele. Mesmo a ovelha fujona, ela se restaura na presença do pastor. Por quê? Intimidade. Se você quer ter essa bênção de nada te faltar, você precisa restaurar o seu relacionamento com Deus, tendo intimidade com Ele, reconhecendo o cheiro do seu pastor e sendo reconhecido por Ele. Mas às vezes tem que quebrar a patinha. E aí?
Às vezes tem, né, irmão? Fazer o quê? Se a ovelha quer correr, chega uma hora tem que parar ela para ela andar grudadinha com o pastor dela. Deus vai tratar, mas vai abençoar. Porque depois o osso junta, ela volta a ficar normal, ela tem todo cuidado. Um pastor desse não faria um negócio desse se ele não soubesse o que estava fazendo. Deus jamais deixaria passar um momento difícil se não fosse para uma razão. Ele tem um amor muito grande em você. Ele quer derramar o azeite dele na sua vida. Ele quer te dar a unção do recomeço. Então não tenha receio, apenas se posicione e receba essa unção para um novo tempo. Segundo, o que ele pode fazer por você? O que será que esse pastor pode fazer por você? Olha o que ele fala no versículo 2: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Amado, ele não depende de você para te abençoar. Ele quer te abençoar pelo nome dele, pela promessa. Quem é que criou o céu e a terra? Ele, depois de ter criado toda a terra, ele criou um cara chamado homem, ser humano. E quando ele criou, ele disse para o homem: domine sobre a terra. E ele deu ao homem essa capacidade de ter tudo isso. E mesmo quando o homem pecou, ele criou uma maneira de estabelecer um reencontro, uma restauração, para que o homem pudesse abandonar o pecado, voltar para Deus e ser reconciliado com Deus, ter o direito da vida eterna. A vontade dele não é que você perca nada, é que você ganhe tudo. E eu preciso estar aberto a isso. O Senhor é o seu grande pastor. Ele se disponibiliza a cuidar de você em todas as áreas. Pode ser no físico, no espiritual. Ele está pronto para te dar força para vencer todas as áreas, em todo tipo de dificuldade. E se em algum momento você for perseguido ou sofrer algum tipo de dano, o Senhor te fortalecerá e te ajudará a vencer. É por isso que ele fala aqui de uma forma tão tranquila: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele cuida de mim. Diga: ele cuida de mim. Recomeço, meu irmão, é entender que Deus tem um caminho melhor do que o meu, que eu posso restabelecer, que eu posso abrir um novo horizonte e vencer qualquer situação. 3, confiar no Senhor. Olha, é uma das coisas difíceis hoje. Os crentes estão tão mecanizados, né, que eles têm medo de uma porção de coisas. Então confiar em Deus é um negócio que ainda está difícil. Versículo 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então ele começa a dizer para você o que aqui? As dificuldades são inerentes ao meio. Existem, estão aí. As dificuldades acontecem todo dia, mas ele tem a vara e o cajado. Ele está lá, como eu disse agora há pouco, para proteger você no meio da atrocidade, para abrir porta onde não tem porta, para dar a você um novo alento, para liberar a tua vida de qualquer situação. E é isso que precisa entrar, a confiança. A última palavra sempre vem do Senhor. Tudo, olha, o homem fala, o homem faz. Eu lembro quando eu era novo convertido, e o pastor Jorge naquela época tinha um irmão dele, e eles cantavam e tudo quando eram jovens. A mãe dele, coitada, muito cristã, mas os filhos num determinado momento se desviaram. E esse filho dele lá, o filho dela, né, o irmão do pastor Jorge, o Luiz, ele foi, infelizmente, assaltar banco. Ele era assaltante de banco. E aí a mãe dele falava para ele: filho, não é isso que Deus quer para você, filho. E ele falava assim: mãe, é um refrigério. Olha o crente quando conhece a palavra usando de forma errada, né? Ele achava assim: é uma forma de eu ganhar dinheiro por um tempo, mãe. E aí a mãe dele falou assim: eu vou orar por você, para que Deus te tire daí. E ele falava: mãe, ora, mas ora com cuidado, porque a mão de Deus é pesada. E ela entrou em campanha de jejum, de oração, para que Deus tirasse. Um dia ele foi junto com os amigos dele, foram assaltar um banco. E quando eles entraram por um lado, por um acaso, a polícia estava próximo e logo chegou no lugar. E os amigos dele conseguiram a maior parte fugir, ficou ele mais um só. Acabou sendo baleado, alvejado. E quando ele viu, ele estava na frente de um balcão desses de granito,
E os 2 policiais entraram e falaram para ele: há quanto tempo a gente procurava por você? Já dá tchau aí para o seu Deus que nós vamos apagar você. Mas eles deram um azar tão grande que chegou um outro grupo de policiais de um outro lugar pelo lado e acabou atrapalhando, e eles não puderam atirar nele. E aí ele falou para ele assim, o policial falou para ele: você acredita em Deus? Ele falou: acredito. Ele falou: pô, então agradece a Deus, porque você não ia sair daqui vivo de jeito nenhum. E aí ele foi preso, lá dentro ele acabou restaurando a vida dele espiritual. Quando ele saiu, ele já voltou para ser um cantor novamente, depois pastor. E aí ele falou: olha como a situação, né? A minha mãe confiava que Deus ia me proteger e ia me trazer de volta. A gente não queria isso de jeito nenhum, não queria ser igual, queria ficar no mundo mesmo. Mas ela falava: eu vou orar, porque Deus vai pegar você e vai trazer você de volta. E ele acabou ficando numa situação que quando ele viu a situação, ele falou: não, essa não é um momento, é uma grande chance de Deus me dando a chance de mudar de vida, porque ali eu já era para ter morrido. Aí você começa a ver assim, o que é confiar no Senhor. A mãe dele podia ter falado: está perdido, deixa eu morrer, deixa lá, fazer o que ele quer. Ela falou: não, eu declarei para Deus que eu e minha casa serviríamos ao Senhor, e filho meu nenhum vai ficar fora. E ela trouxe de volta todos os filhos, através do que? Jejum, oração e confiança em Deus. Senhor, eu sei que o Senhor vive, eu sei que o Senhor reina, eu sei que o Senhor tem poder. Ele ia dormir em casa, ela falou que ungia ele, e ele falou: mãe, o que você está fazendo? Eu estou te perfumando. Ela tinha aqueles azeites, passava na testa dele, ele ficava louco: mãe, para, eu não estou legal, tinha bebido e coisa do tipo. E ela voltava lá, ele ia lá para se esconder, para dormir em paz e tal, quando não queria ficar com os amigos dele lá. E ela: tome óleo, tome azeite. Por quê? Porque ela confiava no Deus que ela servia. A unção dela era de transformação, né? Quando ele fala assim: anda que andasse pela sombra da morte, né? Já não assusta, porque você está guardado debaixo do cuidado do Senhor. Não quer dizer que a pessoa não vai morrer, porque não conheço ninguém que ficou para semente aqui, né? Tirando Moisés, lógico. Mas a nossa situação é outra. Nós sabemos que quando sairemos daqui, nós vamos direto para Deus. Salvação, vida eterna, nós vamos para Deus. Então eu sei que o cuidado dele está sobre mim. Ele te corrige, mas ele te protege. Ele pode apertar, mas ele está do lado dizendo para você: não se preocupa, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, ainda que as coisas sejam muito ruins, ainda que na tua família as coisas não estejam dando certo, ainda que até os teus filhos estejam acreditando em você. Sabe sobre essa mãe que ensinou os meninos a ser crente e de repente vê tudo desviar? Ela falou: não, vou trazer ele de volta, vai voltar. Talvez você está lutando para mudar a tua casa, mudar a tua família, colocar todo mundo na presença de Deus, e o pessoal está até rindo de você, está até desacreditando de você, está até achando que é impossível. Não, aquele lá, impossível. O que foi falado de Pedro? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Quer dizer que Deus não tem reserva. Ele não tem reserva. Ele é poderoso e Ele muda o que tiver que mudar. Quando? Quando nós estivermos dispostos a entrar na direção de Deus e assumir essa posição com Deus. Tem gente que não quer, tá bom, não vai. Mas daí a mãe ora, e a intercessão de mãe e de pai é um negócio terrível, irmão. É forte. Quando a mãe e o pai começam a ajoelhar, orar, colocar lá o nome na presença de Deus, pode ter certeza. Deus, Ele se comove com oração de pai e de mãe. Ele se comove. Ele fica, sabe, ele começa: olha, eu não queria, ele tem o livre-arbítrio, mas eu vou jogar ele na parede. Vou jogar. Depois a gente vê o que acontece. Eu jogo para ver se ele se segura na parede. Vamos lá. E aí a coisa começa a mudar, porque o ser humano é assim. Enquanto tudo está satisfazendo a sua carne, ele não quer mudar. Então aí Deus precisa dar uma espremidinha. Aí na espremidinha as coisas começam a mudar. Então fica tranquilo, confia no Senhor. Quarto, receber a unção.
preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Meu irmão, preparar uma mesa para você na presença dos seus inimigos. Você fala, Senhor, tira de perto de mim os inimigos, né? Senhor, me esconde dos inimigos, faz com que eles não me vejam. Sabe o que o salmista fala? Prepara uma mesa perante os meus inimigos. Qual é o tamanho da confiança dele? Que ele não vai ser abatido, que ele não vai ser atingido, que ele não vai ser tocado, porque ele continua dizendo o quê? Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Se você receber essa unção sobre a sua cabeça, o seu cálice vai transbordar. Transbordar quer dizer o quê? Poder absoluto, autoridade, motivação, realização. Vai acontecer, é por isso que ele não tem medo. Pode preparar uma mesa diante dos meus inimigos, porque eu vou ter o azeite. Fala para o irmão do lado, você quer o azeite? Sobre a sua cabeça? Quer que seja derramado sobre você? Quer receber esse poder para mudar a história? Aí pode pôr a mesa e os inimigos que não vai ficar, irmão. Não tem como o inimigo segurar o que Deus ungiu, o que Deus consagrou, o que Deus estabeleceu. Maior é a unção do Senhor na sua vida. A unção do Senhor quer dizer poder, quer dizer autoridade, quer dizer graça, quer dizer determinação. A unção do Senhor está preparada para você hoje. Mas apóstolo, o senhor não sabe quem são os meus inimigos. Você fala isso porque você não sabe quem é o meu Deus. Se você soubesse quem é o meu Deus, você ia falar, meus inimigos não são nada, eles não podem nada. Deus se levanta e diz, fazer, está feito. Então é hora de nós estreitarmos relacionamento, nós chegarmos mais perto, nós confiarmos nele, nós abrirmos o coração para receber a unção, a manifestação de Deus. Esse azeite tem que descer na sua cabeça. E quando eu falo azeite, eu não falo só do físico, eu falo do que ele representa na tua vida. Uma unção que traz paz, que traz força, que traz autoridade, que traz sabedoria, que traz determinação, que traz realização. Essa unção muda a tua história. Ele precisa ser liberado sobre você. Não é para você imaginar, é para você colocar em prática. Aquilo que Deus promete, Ele é fiel para cumprir. Ele deixou escrito, Ele mandou, Ele determinou que ficasse registrado na Bíblia, para que você nunca esquecesse, para que ninguém nunca dissesse não para você, mas para que você lesse aqui e entendesse. Pode pôr a mesa e os meus inimigos, porque o meu cálice vai transbordar, a minha vitória vai transbordar, a minha cura vai transbordar, a minha família vai ser abençoada e a minha alegria vai transbordar. Eu vou ver a glória do Senhor se manifestar, porque esse azeite está sendo preparado para mim. Essa é a unção que transforma. O azeite do Senhor sobre a minha cabeça, sobre a minha vida. O azeite do Senhor trazendo não só refrigério, mas trazendo força, poder, autoridade, mudança, coragem. O importante é que ele diz, né? Eu unjo tua cabeça, teu cálice vai transbordar, vai transbordar. Não importa qual seja o tipo de ataque do inimigo, o Senhor é o teu provedor. O azeite é igual a unção, e ele se completa, ele te fortalece, ele te dá autoridade, ele te dá sabedoria, ele estabelece para você grandes vitórias. Tem calma, tem que entrar isso no seu coração. Não é uma coisa para ficar do lado de fora, é algo para você colocar em prática. Amado, uma coisa que eu acho assim importante: tem pessoas que ouvem a palavra, mas não colocam em prática. Eles ouvem a ministração, eles saem daqui dizendo assim: nossa, foi legal a palavra hoje, foi legal, é para televisão, foi legal, é para aquele filme dos super-heróis no cinema, foi legal. O Deus que você serve é poderoso, tremendo, glorioso, fiel, justo, verdadeiro. Ele tem uma só palavra.
Então não foi legal. Ele é todo poderoso. Eu tenho que colocar em prática. Eu tenho que me permitir receber essa manifestação. Eu tenho que ir para casa e entrar realmente no poder de jejum, no poder de oração. Eu tenho que realmente acreditar que aquele azeite que tocou na minha testa não foi simplesmente um olhinho que tinha ali e o pessoal passou. Eu tenho que me lembrar que a palavra de Deus diz. Chega em casa, lê mais 20 vezes Salmo. Começa a tomar ele como uma realidade para a tua vida. Começa a tomar ele como Deus falando para você que a tua vida recomeça hoje. Que a tua casa se restabelece hoje. Que não existe nada nem ninguém que possa segurar o agir de Deus, o poder de Deus. Quinto, último, unção para recomeçar. Olha aí. Unção para recomeçar. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ele fala aqui que primeiro ele recebeu o azeite, o cálice dele transbordou. Ele tinha os inimigos e ele sabe que vence os inimigos. É uma vitória que Deus já está dando. Mas ele fala mais: certamente a bondade e a misericórdia de Deus vão me seguir todos os dias da minha vida. Ou seja, eu não estou acreditando em algo momentâneo. Eu não estou acreditando em hoje, nesse momento, nessa aflição de hoje, Deus vai fazer alguma coisa. Não, ele está dizendo: certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, porque eu vou habitar na casa do Senhor para sempre. Eu vou habitar na casa de Deus para sempre, eu vou ficar com Ele. Ou seja, se você entender esse mistério, você vai entender por que a bondade e a misericórdia de Deus vai estar comigo sempre. Porque eu vou estar na casa dele, porque eu vou estar ligado a Ele, porque Ele verdadeiramente é o meu pastor. Eu não tenho um relacionamento com Deus passageiro, momentâneo. Quando eu falo com o Senhor, quando eu vivo com o Senhor, quando eu entro nesse relacionamento diário, quando eu começo a orar todo dia um período, quando eu busco falar em línguas e falo em línguas, eu edifico a mim mesmo na presença de Deus, eu começo a sentir algo poderoso da parte de Deus. E é isso que me dá essa força para eu falar assim: olha, tudo está no controle de Deus e eu estou debaixo do controle de Deus. Ou seja, fechou, nada pode parar, nada pode atrapalhar, nada pode impedir, nada pode me roubar. Declassurias, nada pode tirar o que Deus já prometeu. Ele é o meu pastor. Diga: Ele é o meu pastor. Ele é o meu pastor. Grava isso no seu coração. Você não é qualquer um. Você pode andar no mundo, você pode trabalhar com gente do mundo, você pode andar onde você quiser, mas você tem que entender quem é o seu pastor, quem é o seu Deus, porque Ele não vai tirar você do mundo. O próprio Jesus disse: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Por quê? Porque é sabido que nós temos que passar por aqui, mas é sabido também que nós podemos passar nos desviando de certas situações e nos cobrindo com o poder e a unção de Deus. Ou seja, o inimigo não pode tocar em você. Senhor, me coloca no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Esse é a declaração mais forte. Eu sei quem é o meu Deus, eu sei que Ele pode, eu sei que Ele tem, eu sei que Ele consegue mudar a minha história. Então eu preciso andar perto de quem? Dele. Eu tenho tempo para tantas coisas, eu não consigo ter um tempo para falar com meu Deus, para receber dele a orientação. Apóstolo, mas eu orei 3 vezes e Ele não falou comigo nenhuma das 3. Querido, quantos anos você tem para orar 3 vezes e querer que Deus fale com você na hora? Será que não é um momento de você se preparar? De você, sabe, aquele lá que fala assim: eu sou apaixonado, eu olhei amor à primeira vista. Mano, Deus te ama antes de você nascer. Agora, é importante que você saiba que Ele espera que você um dia apresente seu amor a Ele, que você demonstre para Ele quem é Ele na sua vida, quem é Ele no seu casamento, quem é Ele lá no meio dos seus filhos. Se você tiver que falar alguma coisa que vá doer para alguém, você fala? Ou você tem medo de perder? Ou seja, é mais importante ficar com aquele amigo do que ficar com Deus. Quem é Ele para você?
Eu lembro a primeira vez que eu fiz uma festa de criança, depois que me converti, e eu falei assim, eu tinha vontade de tirar a bebida, e aí eu fui falar com o meu irmão e mais uma outra pessoa, e eles falaram assim, já avisa já, se você for tirar a bebida da festa, eu já nem vou. E na hora eu senti um impacto, novo convertido. Aí depois eu abri esse papelão pensando, mas peraí, o que é mais importante para ele? Eu ou a bebida? Porque se eu estou lá, mas não tiver a bebida, ele não vai, então o que ele ama não sou eu, é a bebida. Miserável. Não tem bebida e pronto. Se quer ir, vai, não quer que se dane, santo, sai. Aí ele falou, não, veja bem, não vejo nada. Ou você valoriza a minha presença, ou então não vai ter nada disso mesmo. Não vai ter, não teve. Sabe o que ele fez? Chegou na porta, ele é um amigo meu, foram até o bar na esquina, lá no lugar lá, compraram várias latinhas de cerveja. Meu irmão não bebia, mas o diabo pega, né? Ele comprou várias latinhas de cerveja e chegou na porta. Falei, guardinha lá, o segurança do buffet falou, eles compraram bebida ali, o senhor falou que não queria, deixa entrar. Não, mas o senhor não vai pagar. Eles pagaram. Eu falei, não, você não entendeu, não vai entrar do portão para dentro bebida alcoólica. E aí ele, você está me proibindo de entrar? Eu falei, você não, essa porcaria assim. E ele na hora ficou, o colega até falou assim, vamos sentar ali, apoiar no carro, vamos beber lá fora mesmo. Mas ele não queria beber, ele queria quebrar um princípio, ele queria estragar um princípio. Por quê? Porque ali a gente percebe quando o inimigo está trabalhando. Não era o problema da bebida, era o problema assim, eu vou, ele crente agora eu vou entrar lá, agora eu vou. Então muitas vezes nós vamos ser provados. Agora, será que você tem coragem de dizer não? Não para isso ou não para qualquer outra coisa, quando houver uma influência que possa te separar de Deus ou te distanciar de Deus, você dizer para a pessoa, olha, a gente é crente, não tem esse tipo de comportamento. Ou você vai ficar assim, mas se meu amigo vai embora, se meu parente vai embora, se não sei o que lá. Porque se Deus dissesse para você, quais são, ou como Jesus resumiu os 2 mandamentos, qual é o primeiro? Hein? Não entendi. E o que é todas as coisas? O amiguinho do futebol, o coleguinha da farra, o parente. Você percebe como nós somos falhos? Ninguém diz para você destratar pessoas, mas se algum dia tiver esse tipo de choque, nós temos que aprender a defender, porque Ele é meu pastor, e se Ele é meu pastor, nada vai faltar. Mas será que Ele pode ser meu pastor? Ou será que Ele vai ser meu pastor e quando eu quiser, quando eu não quiser eu dou um chutinho nele para lá? Afinal de contas, Deus sabe de todas as coisas. Hoje nós estamos falando de recomeço. Recomeço não é colocar você contra o seu parente, seu amigo, seu vizinho, não é isso. Mas é você saber quem você é. Quem você é. Porque quando você souber quem você é, as pessoas vão respeitar quem você é. Quando você não souber quem você é, as pessoas não vão respeitar quem você é. Porque o primeiro que tem que saber quem é você mesmo. Não, eu sou crente, eu sou assim, eu sou assado, eu faço isso. Você trabalha numa empresa, você tem que chegar lá às 8 da manhã e sair às 5 da tarde. Você sabe, assinou um contrato, está lá. Aí alguns amigos seus falam, não vai trabalhar hoje não, vamos jogar bola. Aí no outro dia, vamos no cinema, no outro dia, você faria isso? Não. Você fala, não cara, vou perder meu emprego. Quer dizer, você sabe o que é certo, o que é errado. Agora está na hora de colocar os seus comportamentos em dia. Ou seja, valorizar o teu pastor, Deus, valorizar a promessa dele. Mas por que eu tenho que valorizar? Por tudo isso que nós lemos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, é deitar-me faz viver de espaço, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não teria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Por isso eu tenho que saber quem é o meu pastor, eu tenho que estar ligado,
porque tem muita coisa ligada a isso. Não é só no dia que eu descobri que eu estou com um problema grave, no dia que eu descobri que eu estou sem dinheiro, no dia que eu descobri que agora meu familiar vai morrer, agora eu tenho um problema lá na empresa, agora, não é esse dia aí, não é quando você descobre que Ele é o seu pastor, é quando você vai para a misericórdia de Deus. Senhor, pela tua misericórdia, olha para essa pessoa incompleta, e aí Ele pode abençoar você por causa da misericórdia, só por causa da misericórdia, não porque você mereça, mas pela misericórdia, porque Ele quer salvar você, Ele quer abençoar você. Mas será que não chega a hora que é a hora da nossa retribuição? Então hoje eu quero que você pense no recomeço, o recomeço que Deus quer dar para você, o recomeço que Ele quer colocar para você. Aquilo que não deu certo, nós vamos ungir você hoje, e em nome de Jesus você vai reconhecer Ele como seu pastor. Ele vai encher o seu cálice, e o seu cálice vai transbordar. O inimigo vai ter que ver você vencer. Ele fala: prepara uma mesa perante os meus inimigos. Teus inimigos vão falar assim: caramba, eu achei que ele tinha se acabado, eu achei que ele não tinha mais força, eu achei que ele não conseguia mais, eu nem acreditava mais nesse casamento dele, eu achava que não dava nada. Mas ele vai ter que olhar e ver você cheio, repleto, abençoado, fortalecido, renovado. Sua casa será abençoada, sua família será abençoada, seus filhos serão abençoados, seus netos serão abençoados, seu trabalho será abençoado, porque esse azeite vai correr sobre a sua vida. Deus apaga o teu passado para restabelecer o teu presente e escrever um novo futuro com a tua vida. Acredite, essa é a unção que muda a tua história, que muda a tua história. Fica de pé.